E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês sobre abstinência positiva e abstinência negativa. Eu coloco muito aqui a abstinência como algo positivo, mas eu quero fazer vocês entenderem então o que isso significa. E naturalmente, se isso servir para vocês, se vocês quiserem pegar emprestado, se quiser modificar, enfim, é aquilo que vai fazer bem para você. E se você também achar que é uma puta de uma groselha, não tem problema nenhum, só descarta e faz seu rolê. Mas a fita é assim, ó, a abstinência, ela tá muitas vezes ligada no aspecto de algo ruim, algo negativo, algo sofrido. A literatura, ela nos coloca isso, né? Poxa, eu tô sofrendo de abstinência. Então, logo, eu estou sofrendo de abstinência. Ela é muito ligada a coisa ruim, a algo negativo. Então, o que eu fiz para mim, o entendimento que eu trouxe para mim e que tem funcionado para mim, é entender que, passado o período da abstinência negativa, eu começo a entrar no período da abstinência positiva, que não necessariamente poderia continuar com o nome de abstinência. Ela pode encontrar um outro tipo de nome, uma consolidação da abstinência negativa para então um novo estágio, um novo estado, uma nova presença, que não necessariamente seria de abstinência. E de fato é isso. Mas considerando então uma romantização, né, no aspecto de eu ter uma dependência química, uma dependência psicológica, uma dependência fisiológica, quântica, espiritual, não importa a relação da dependência, certo? Para com algo ou alguém, alguma coisa, aí no caso o álcool e a droga. Então, se eu tenho essa dependência e eu estou abstêmio dela, eu passarei toda a minha vida, se eu não usar, abstêmio. Esse foi o meu mecanismo de entendimento. Tão logo, aquilo que era ruim passou a ser bom. Caso contrário, eu vou viver então o resto da minha vida sofrendo. Então eu entrei numa atmosfera de abstinência positiva. E a abstinência positiva nada mais é do que isso. Para mim, as coisas elas funcionaram de uma forma muito dolorosa, muito sofrida. Eu passei por crises de abstinências assim gigantescas e continuadas e longas, e foi muito difícil. Eu tive a síndrome de abstinência demorada, a síndrome de abstinência tardia. Eu sofri abstinências depois de múltiplos anos sem uso de álcool e drogas. Porque no caso a abstinência ela nada mais é do que uma subsequência de uma fissura, como eu já explanei aqui bastante, de uma reserva, de uma memória, de uma euforia, de uma resistência, de um apego, de um ressentimento de natureza psicológica, que reflete no emotivo tão logo no corpo, de alguma dificuldade ali sentimental, de alguma racionalização, uma intelectualização, um mecanismo de defesa, uma fuga ou uma busca. Então assim, a abstinência ela é parte mecânica, né? Ela é uma engenharia físico-corporal, vamos colocar dessa maneira, que está atrelado, ligado, conectado a todos esses outros aspectos que eu disse. Então, é óbvio que eu vou ter abstinência até mesmo depois de muito tempo limpo. Eu não vou ter a abstinência sofrida, ácida, aí sim a gente entra no aspecto fisiológico, biológico da substância, né? Porque isso acontece logo que você faz a ruptura, logo que você deixa de usar, você vive a abstinência real daquele produto, daquela substância, da droga, do álcool, seja lá o que for. E assim a mesma coisa para um comportamento. Se eu tinha, sei lá, um vício em pornografia, em mentira, em, sei lá, qualquer coisa que não seja palpável, né? Vamos colocar dessa forma. A partir do momento que eu rompo aquilo, eu vou ter também a abstinência de fator biológico que naturalmente estimula as questões hormonais, ela vai ter influência neurológica, vai refletir isso fisicamente, emotivamente. Então, tendo ou não tendo a necessidade de uma substância, o reflexo é físico.
Não tem como fugir disso. Então a abstinência ela pode existir e ela não precisa ser sempre negativa. Porque depois de um tempo sem o uso de álcool e drogas, que é o que eu trabalho aqui com vocês, o corpo ele não vai ter aquela substância que ele precisaria então abstrair, excluir, se limpar, né, entre aspas, para poder entrar num novo mecanismo orgânico, biológico. Então a abstinência ela vai estar sempre ligada nesse aspecto muito psicológico quando em uma abstinência continuada. E ela vem da mesma maneira negativa, ela vem da mesma maneira sofrida. E ela está muito ligada a todos esses processos. Então, assim, o que eu comecei a fazer para mim, para a gente poder entender o que eu estou passando para vocês e para a gente entrar na nossa linha de fechamento de raciocínio e deixar vocês aí trabalhando o que vocês acharem legal sobre abstinência negativa e positiva. Pois bem, eu passei ali, né, como eu disse, por uma dificuldade muito continuada, muito longa. Foram 2 anos sofridos de recuperação. O primeiro ano foi assim um absurdo de dor e eu fiquei praticamente 5 anos sofrendo, né? Porque eu tinha ali um apego a alguns valores, alguns princípios, uma moralidade, uma ética, uma necessidade iniciática de fator espiritual. Então eu acabei retardando, né, o processo natural de socializar, de, funcionar, entre aspas, com as coisas mais comuns da vida. E eu vivi, então, né, nessa resistência, um monte de características de abstinências negativas, porque ali eu estava entrando em vários processos de negação as questões comuns da vida, as questões materiais, as questões de merecimentos ou recompensas, vamos colocar dessa maneira, e eu estava vivendo então a abstinência de uma forma muito negativa. E para mim entrou esse lado poético, né? Essa romantização que eu coloquei sobre a abstinência positiva, quando eu consegui virar uma chavinha, não no aspecto de normalidade, entre aspas, mas no aspecto de funcionalidade comum e prática, né? Como eu posso dizer? Funcional mesmo, sabe? Eu acho que não teria uma outra palavra para definir melhor do que a questão de ser funcional, porque até então eu não estava funcionando de uma forma natural. Eu estava funcionando de uma forma abstêmia negativa, buscando coisas quase que intocáveis, né, de um âmbito invisível, vamos colocar dessa maneira, e eu não estava usufruindo, eu não estava gozando o fruto da abstinência positiva, que foi esse meu processo, essa minha passagem para os outros 5 anos, que é o que eu tenho vivido agora, completando aí esses meus 10 anos sem uso de álcool e drogas, onde agora eu consigo viver a abstinência positiva. Tenho alguns momentos de abstinência negativa, né, por assim dizer, mas rapidamente, na minha régua, né, do tempo, vamos colocar dessa maneira, eu já habito um estado de abstinência positiva. E a abstinência positiva, para vocês entenderem, ela para mim começou a funcionar da seguinte maneira. Eu entendi que o esforço, o sacrifício, né, para eu então usufruir de um benefício, ele não necessitaria de uma visão negativa, mas sim de uma visão positiva. Então, se eu já estou abstêmio sem o uso de álcool e drogas, se eu já purifiquei, entre aspas, o meu corpo, eu tenho mais facilidade, eu tenho lucidez, sanidade, serenidade, discernimento, eu tenho capacidade intelectual, eu tenho capacidade física, eu tenho capacidade emotiva, sentimental, para poder então trabalhar as coisas que serão boas para mim. E essa abstinência, ela é um fator de energia positivo para eu alcançar as coisas que eu quero. Então eu consegui transformar, eu consegui mudar, eu consegui transmutar de uma certa forma a mesma coisa que até então eu entendia como algo negativo para algo totalmente positivo. Então eu usei, aí fazendo uma analogia, né, também como eu já trouxe aqui em outras conversas, a abstinência
ela é aplicada em muitas linhas espirituais, religiosas, físicas, ela é usufruída de muitas maneiras para se aplicar a ausência de algo para, então, a inserção de algo novo. Ou seja, a gente encontra assim, né? Por exemplo, o jejum, que tem a ligação hoje um pouco diferente das linhas religiosas que existiam antigamente, para se alcançar então um nível de limpeza, né, propriamente dito, do corpo, para aumentar a sensibilidade até mesmo instintiva e assim espiritual, energética, com os planos, as dimensões, os cosmos, enfim, toda aquela realidade mais empírica, mais subjetiva, né, que faz parte do cunho religioso, das ritualísticas, das doutrinas, das crenças, os dogmas, etc. E isso, ele faz parte da castidade, é uma subdivisão, né, da abstinência. A gente tem também o preceito. Quem tem aí alguma prática religiosa sabe o que é o preceito. O preceito é você também fazer por um período a ausência de alguma coisa, muitas vezes atrelado à carne, à ingestão de carne, né, de práticas sexuais, pensamentos negativos, enfim. E isso existe também com muitas outras coisas. Existem práticas de 21 dias, ciclos de 7 dias, existem novenas, existem treinamentos mentais para que você alcance determinada coisa, existem práticas meditativas, existem retiros com naturezas filosóficas que também adotam períodos de abstinência, de não pensar, para então um novo fluxo de pensamento. Ou seja, vocês estão vendo como existem muitas coisas que se conectam à necessidade de um período de subtração, né, de ausência de alguma coisa, de alguém, de um produto, de uma substância, de um subterfúgio, de uma distração, seja lá o que for, para que então, feito isso pelo corpo, consiga melhorar o fluxo de pensamento, de racionalização, comece então a encontrar uma comunicação melhor, né, com as questões emocionais, aquele elo mesmo que vem do coração, e assim a todas as nossas questões mais subjetivas de âmbitos energéticos e espirituais. E foi nisso que eu me agarrei. Então hoje o que eu trago para minha vida, que não é fácil, que não é sempre que eu consigo fazer, que poxa, eu estou dizendo aqui, mas não é isso que me faz ser uma pessoa que viva de forma plena, saudável, lúcida, serena o tempo inteiro. Não é assim que funciona. Mas o meu alicerce, a minha estrutura, a minha base de formação hoje, ela está totalmente ligada a essa abstinência positiva. Então eu entendo que o sacrifício e o esforço que eu fiz para poder lidar com uma abstinência negativa, né, sofrida, dolorosa, ruim, me fortaleceu. E aí entra esse aspecto, né, de poxa, quando eu tô fraco eu fico forte, etc e tal. Hoje eu estou totalmente fortificado nesse aspecto da abstinência positiva. Então, eu passo por dificuldades, quem tem me acompanhado, inclusive fica aí um convite para você, se você ainda não se inscreveu no canal, poxa, se você quiser, se inscreva para poder me seguir, acompanhar o que eu coloco de conteúdo, curtir o vídeo que eu faço, compartilhar, comentar. Cara, as opiniões são importantíssimas, sabe, para a gente ampliar o nível de conhecimento. Então, assim, se você está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você já assistiu os outros vídeos, vai saber do que eu estou dizendo. Eu passei por dificuldades de ansiedade, eu estava vivendo compensações, migrações, substituições da minha compulsão, da minha obsessão, com a vontade de usar álcool e droga, que seria nada mais do que uma vontade de fugir da realidade e compensar de alguma forma, encontrar o prazer de alguma maneira em alguma coisa que fosse me deixar satisfeito, feliz, com prazer e etc. Então,
dentro de todas essas dificuldades, eu começo a sofrer a abstinência negativa, ela começa a pulsar, ela vem, né, de uma forma forte, através de fissura, de obsessões e etc. Mas o meu alicerce é de uma base de abstinência positiva. Então eu consigo equilibrar essas forças e eu consigo de novo deixar em evidência, enaltecer, deixar como frente, né, nessa história a abstinência positiva. E esse é o grande ponto para continuar na jornada da abstinência, para fazer com que a abstinência seja positiva, para fazer com que a abstinência seja prazerosa, seja saudável, seja plena, onde todas as coisas, né, vamos colocar assim entre aspas, boas, o amor, o carinho, o afeto, a carisma, a empatia, a alegria, todas essas coisas elas estariam muito naturais na abstinência positiva, porque a abstinência positiva ela existe para isso, para chegar nesse nível. É como em muitas práticas religiosas e espirituais que te levam para um caminho de amor, que te levam para um caminho de honestidade, que tem princípios, valores. A essência de todas essas práticas é para que chegue nesse nível. E chegar nesse nível não é chegar nesse nível e acabou. Estou pleno, canonizei, virei um paladino, virei um monge, estou espiritualizado, etc e tal. Não, chega-se nesse nível, cultiva-se, compartilha e continua a caminhada. É assim que funciona. Mas é isso. Fomos aqui hoje de uma forma muito energética, muito feliz, entusiasmada, motivada, porque eu quero deixar essa energia da abstinência positiva, que ela existe e todos nós conseguimos alcançá-la e colocar o nome que quiser para isso. Para mim é abstinência positiva. Beleza? Mas se quiser falar comigo, tem os meus contatos, fica à vontade. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, seja bem-vindo, vou adorar e a gente se fala. Valeu!